Olá, graça e paz, Deus abençoe você. Estamos chegando para trazer até você uma palavra de Deus para você. E olha, gente, você não pode perder algo sobrenatural. Fique nesse vídeo até o final, que você vai ouvir uma revelação, algo realmente sobrenatural. Você tem que ficar até o final para poder contemplar e ouvir aquilo que realmente Deus tem falado. Antes, porém, quero pedir a você que se inscreva no canal, se você não for inscrito, deixe o teu like e compartilhe o máximo de pessoas possível. Vou trazer a palavra do Senhor para vocês, Jeremias capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim: vi a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que sou uma criança e não sei falar, porque ainda sou menino. Porém disse-me o Senhor: não digas sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. A Bíblia diz que Jeremias era um jovenzinho, muito jovem, e Deus teve um encontro com o profeta Jeremias. Jeremias descendia de uma família de sacerdotes, e Deus escolheu para ser o seu profeta. Nesta noite, quero que você faça uma reflexão. Você já analisou para que Deus te escolheu? Qual a chamada de Deus na sua vida? Jeremias não queria. Ele começou a dar desculpa diante de Deus, até que ele entendeu de fato a chamada ministerial de Deus na vida dele, a chamada para ser profeta das nações. O que você vai ouvir é algo sobrenatural. Assim como Jeremias, sendo ainda criança, você vai ouvir algo sobrenatural, Deus usando a boca de uma criança. Mas siga até o final para você, que você vai ouvir algo surpreendente. É algo fenomenal. Vamos lá. No dia 15 de agosto, tive uma experiência espiritual e fui arrebatado por 2 dias seguidos. E agora eu vou contar para vocês o que eu vi e o que eu ouvi. Minha tia está aqui porque ela estava no dia e ela pode testemunhar. Oi, gente, eu sou a tia dele e eu tava no dia, na verdade eu tava nos 2 dias, né? Porque foram 2 dias seguidos que aconteceu. Ele foi arrebatado, um dia foi após o culto e no outro dia foi em outra igreja e foi no meio do culto. Ele ficou assim, acho que do início do culto até a senhora de ir embora, chorando, ele chorava muito de soluçar. Inclusive ele chegou até ficar assim, ter falta de ar, né? Enfim, foi muita coisa assim sobrenatural que ele viu. Inclusive nesse mesmo dia ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele vai contar pra vocês o que ele viu nos 2 dias. É algo sobrenatural. Primeiramente, meu nome é Luiz Henrique. Para iniciar a conversa, vou estar lendo o versículo da Bíblia, Atos 2:17. Diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Gente, eu vou contar do início para vocês entenderem como foi. Havia acabado o culto e a pastora foi fazer uma oração por mim. Agora, continuando, eu vou falar o que eu vi. Eu vi um trono à direita, aí tinha um homem com uma coroa dourada e com uma veste branca resplandecente. E tinha uma escada mais ou menos de 50 degraus. Aí ele desceu ao 3º degrau e abriu os braços para me abraçar. Aí eu senti uma mão me empurrando na vida real, mas na visão eu tava subindo as escadas, eu senti uma mão leve me empurrando.
Aí, conforme eu ia caindo na vida real, na visão eu estava subindo. E eu subi mais ou menos ao 3º degrau. Só que a pastora da igreja me segurou. E eles cantavam uma música que era em outras línguas, não dava para decifrar, porque eu nunca tinha ouvido antes. Aí eles tinham aberto o braço para me dar um abraço. E ele estava sorrindo e os olhos dele eram como de chamas de fogo. Assim como João descreveu no livro de Apocalipse. E ainda assim eu voltei para casa muito extasiado. E no outro dia eu fui na outra igreja novamente com a minha tia. Olha, gente. E um pouco antes. Segura. Vocês prestaram atenção no que ele disse? Ele disse que a tia dele deu testemunho que ele foi arrebatado, esse menino. E ele está descrevendo o encontro dele com o próprio Cristo. Ele está descrevendo o encontro dele com Cristo. Ele descreveu a roupa do mestre, é a branca, é resplandecente. Descreveu até o olhar. É o fim dos tempos, meus amigos. Jesus está voltando. Pense nisso. Agora, eu vou trazer para você na íntegra essa outra parte, que é algo fenomenal. Fique até o final para você ouvir. No finalzinho ele fala algo que é realmente surpreendente. Então você tem que ficar até o final para você ouvir. Vamos ouvir e já nós voltamos. Do meio do culto eu comecei a ter visões. Cidades sendo destruídas por causa da idolatria, do pecado, tsunami, guerra. E eu acho que muitas pessoas sabem que hoje está tendo guerra em Israel, terroristas atacando lá, e eu vi guerra em Israel. Eu vi soldados passando pelo rio Eufrates, que para quem tinha lido a Bíblia, que a Bíblia diz que o rio Eufrates vai secar para que mais ou menos 240 mil soldados por aí passassem por lá. E eu vi esses soldados passando, eu vi caos, destruição. E era algo muito assustador. E eu andei com Jesus. Jesus apareceu de novo e ele começou a caminhar comigo. Eu tava com muito medo, só que ele falou: "Por que choras, filho? Não sabes que eu sou teu salvador?" Aí eu fiquei mais tranquilo. Aí a gente tava conversando, ele falou: "Tá vendo? É isso que vai acontecer." Era uma voz que eu não conseguia explicar como que era. Glória a Deus. Aí eu vi cidades sendo destruídas, tsunami, guerra. A guerra em Israel sendo tomado pela Palestina. Pra quem não sabe, eu acho que passou no jornal. E eu vi Palestina se juntando com outros países para atacar Israel. E o continente de Israel estava sendo tomado. O lugar onde Israel ficava estava sendo tomado pela Palestina e pelos outros países. E Deus me falou que tudo isso que ia acontecer em poucos meses. Lembrando que a primeira visão foi dia 15 de agosto de 2023. Ele falou que ia acontecer em meses. A segunda foi dia 16. E para quem tá se perguntando por que eu não gravei o vídeo antes, é porque Deus não permitiu, que era eu gravar na hora certa, que tivesse acontecendo, para que vocês se lembrem. Gente, eu tenho muito mais coisas para falar, mas Deus não permite eu falar, e quando for o tempo certo eu vou falar. E eu vi o Eufrates secando, e para quem não viu o vídeo que tá saindo na internet, ele secou já, ele já tá totalmente seco. E eu creio que em poucos dias soldados estarão passando por lá para atacar Israel. Eu peço para vocês que orem para a gente orar pela nossa salvação, pelas crianças, porque eu tive essa visão com 8 anos. Eu fiz aniversário quase agora, dia 12 de outubro. Então eu peço que vocês orem, porque Jesus está voltando. Ele me viu e ele me deu a visão para eu poder passar o recado para vocês. Eu peço que vocês vejam esse vídeo e compartilhem para que mais pessoas possam ver e saber o que vai acontecer e lutar pela sua salvação. Eu vou falar uma parte da Bíblia que é João 10:10. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. E Deus ele veio para a gente que a gente tenha vida e a tenha plenamente, em abundância. E que a nossa luta não é contra a mente, nem contra a carne,
é contra o diabo, é contra o pecado. Que muitas cidades vão ser destruídas por causa da idolatria, do pecado. Hoje é dia 21/10/2023. E muito obrigado quem assistiu esse vídeo e a paz do Senhor. Deus Olha aí, gente. Vocês prestaram atenção? É coisa sobrenatural isso aí. Quando foi a visão dele? A visão dia 4, né? 15 de agosto, a primeira visão que ele teve, dia 15 de agosto. E ele viu o rio Eufrates secando. Ele disse que viu mais de 200 e o soldado atravessando o rio Eufrates. E o rio Eufrates está seco, gente. Ele viu muitas cidades sendo destruídas. E assim aconteceu. Nós estamos em que mês? Outubro. Ele viu isso no mês de agosto. Então, quem não gravou antes? Ele disse que Deus não permitiu. Mandou gravar agora para a gente não esquecer. E a outra visão foi quando? Dia 15 de agosto e dia 16. Olha, presta atenção, gente. Jesus está voltando. A guerra está acontecendo. O Eufrates já secou. As destruições estão acontecendo. Interessante que a Bíblia diz lá em Apocalipse que debaixo do rio Eufrates tem três demônios aprisionados que seriam soltos para provocar grande destruição. E nós estamos vendo aí a destruição que está acontecendo. Então esse é um alerta especial para você que acredita em Deus, que serve a Deus. E você que ainda não tem uma aliança com Deus, aceite Jesus como teu Salvador. Faça uma aliança com Ele, porque Jesus está voltando. E você que é pastor de igreja, você que é crente, você que é servo de Deus, não interessa a placa. Fica firme com Jesus, porque Ele está voltando. Você que está afastado, volte hoje para Cristo. Porque a tendência é, cada vez mais, as coisas se tornarem mais difíceis. Mas que Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua casa, da sua família. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família. Gente, nos ajude. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que as pessoas vejam como é que Deus está falando. Deus está usando a criança assim como usou Jeremias, que era uma criança, para falar sobre a destruição dos reinados do sul e o reinado do norte daquela época, era Israel e Judá. E do jeito que Deus usou Jeremias, aconteceu. Agora Deus está usando uma criança para falar os adventos que ia acontecer. Foi no mês de agosto e já está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique na bênção, fique na graça, fique na paz. Mais uma vez eu te peço, nos ajude. Compartilhe para que mais pessoas vejam esse vídeo. Forte abraço e que Deus tenha misericórdia do Brasil.